Olá, bom dia a todos. Bem-vindo à nossa quarta e provavelmente última videoaula do módulo da NR35 Trabalho e Altura. Meu nome é Rogério Teixeira Martins, eu sou professor de curso de eletricista do Instituto Mix em Barbacena. Bom, nós vamos ver aqui hoje um breve histórico do surgimento da NR35. Vamos fazer também um resumão de tudo aquilo que a gente já viu, com exceção do PDCA, que a gente não vai ver mais, porque nós já tivemos duas aulas e que nos proporcionou conhecimentos a respeito do tema. Mas eu vou abrir um parênteses, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o 5W1H, porque eu tive duas demandas aqui dos colegas aí, Vanderlei e Carlos, que fizeram um trabalho numa folha de papel corrido e enviaram para mim via WhatsApp para que eu pudesse ajudá-los aí a fazer uma avaliação. O trabalho que eles apresentaram para mim foi bem interessante, né? Mas eu quis alertá-los sobre algumas coisas que eu vi que faltou. Vamos entender o que é isso, o que eu falar para que agora vai estar valendo para todo mundo, inclusive para os dois, tanto para o Vanderlei quanto para o Carlos. Bom, quando a gente vai fazer uma pescaria em um lugar que a gente não conhece, né, a gente não vai simplesmente pegar a nossa vara, a nossa minhoquinha aqui, ou seja lá o que for, e partir lá para o local para fazer essa pescaria. Por quê? Porque se for dessa forma, essa diversão, que poderia ser realmente uma diversão, pode virar uma dor de cabeça para a gente. Isso porque a gente não conhece o lugar, a gente não sabe como que é. Quando a gente vai pescar, a gente vai estar exposto ao sol, então a gente precisa de sombra. Quando a gente vai pescar, a gente precisa de água, a gente não sabe se lá tem água potável para que a gente possa beber. Então, para que a gente possa ter um divertimento legal, é necessário que a gente tenha conhecimento daquele lugar que a gente vai. Então, se eu não conheço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar pessoas que provavelmente já estiveram lá e conhecem, para nos dar essa orientação e nos informar sobre essas dúvidas nossas. Por exemplo, lá tem árvore que eu vou precisar de sombra? Não, não tem. Então eu tenho que providenciar uma barraca, porque senão eu vou ter uma insolação lá. Então, são exemplos bem básicos, né? Por exemplo, eu tenho que beber água, né? Não é só cerveja e cachaça, não. Eu tenho que beber água. Então, lá tem água potável, né? Se não tiver, eu vou ter que levar um galão de água. Então, vocês estão vendo que o simples fato de eu poder querer ir pescar não é eu juntar a minha varinha e ir para o local, não. Se eu sei onde eu vou, se eu já conheço, eu não vou ter tanto problema, eu já vou prevenido para aquilo que eu tenho, né? Se eu não conheço, eu vou ter que me informar, porque senão eu posso correr o risco de chegar lá, perder a caminhada e ver que não é nada daquilo mesmo que eu estava pensando, inclusive se lá é bom de peixe ou não, né? Então vamos voltar, abstrair agora desse exemplo e vamos voltar para a realidade aqui. A minha proposta foi a substituição de um transformador em um determinado poste em uma determinada rua qualquer. Veja bem, para que eu possa fazer a substituição desse transformador, eu tenho que ter conhecimento de várias coisas, né? Em primeiro lugar, eu tenho que cuidar da segurança. Então, não é só da nossa segurança que vai executar essa atividade, é da segurança de terceiros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá. Por quê? Para conhecer o local, eu tenho que ver se tem transeunte no local, se há um fluxo muito grande de veículos. Eu preciso saber se eu tenho local para estacionar, se eu posso levar um caminhão grande com a equipe e os equipamentos, ou se não, porque a rua é estreita, eu vou ter que levar 2, 3, 4 carros com a equipe, né? Então, assim, são vários fatores que implicam nessa atividade aí. Além disso que eu estou dizendo, eu tenho que saber ou conhecer o seguinte: para que eu possa trocar, substituir aquele transformador, eu tenho que fazer o desligamento da rede. Então eu preciso saber o quê? Quais são os tipos de consumidores que estão pendurados naquela rede? Eu tenho hospitais, eu tenho indústrias, ou são somente consumidores normais? Por quê? Porque eu vou precisar desligar e vou ter que ficar um tempo desligado, né? Inclusive eu tenho que planejar, em função disso, quanto tempo eu vou ficar desligado. Porque, de repente, a gente acha que a coisa é bem simples, chega lá para só substituir um poste, mas a gente acha vários outros problemas, uma rede da parte de telefonia que pode estar atrapalhando. Então, se a gente estipulou aí, por exemplo, 2 horas para a substituição desse transformador, pode chegar a 3, pode chegar a 4 horas. Pode ser que nem se consiga fazer tudo em um mesmo dia. Então, vocês conseguem observar aí que são vários fatores que implicam.
Quanto, então, ao 5W1H, os dois colegas enviaram para mim uma linha exclusivamente, somente para essa atividade. Então, a gente está vendo aqui que não basta uma linha para executar aquela atividade, né? Eu vou ter que ter linhas anteriores, com o planejamento, com a visita em loco, para que eu possa realmente realizar um trabalho em tempo hábil, com o menor risco possível, né? E poder atender a todas aquelas pessoas que dependem daquela rede de distribuição que está ali naquele momento. Ok? Então, só queria lembrar isso, para você sempre considerar que antes de executar aquela atividade já pré-determinada, que eu posso ter outras atividades anteriores a ela. Se eu colocar isso no 5W1H, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Tá ok? Vamos levar isso para frente? Vamos partir para a introdução. Em primeiro lugar, a primeira frase, o que a gente vai ver aqui agora, já é diretamente da apostila, tá bom? E a primeira frase que a gente tem aí, na apostila, é que 30% dos acidentes de trabalho ocorridos ao ano são decorrentes de quedas. Bom, eu fiz um levantamento na internet e pude observar que não é 30%, que agora já se passa dos 30%, já chegou a 40%. Então eu tomei a liberdade de fazer essa correção, mesmo que na apostila esteja constando 30%. Mas isso não vem ao caso, gente, porque o que vem ao caso é a gente trabalhar para a redução desse índice, né, para a gente minimizar esses acidentes de trabalho que são ocorridos com relação à queda. Bom, é sabido que os riscos de queda em altura, eles existem em vários ramos de atividade aí, em diversos tipos de tarefa, né? Como existe uma afinidade desses tipos de trabalho, e também com dinâmicas diferentes, foi necessária a criação de uma determinada norma. O propósito, né, o objetivo dela seria se antecipar aos riscos, né, para a implantação de medidas bem adequadas para cada situação de trabalho e proteger o colaborador que vai executar aquela tarefa. Bom, ocorre que em setembro de 2010, ocorreu no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo o primeiro Fórum Internacional de Segurança em Trabalho em Altura, que tinha o propósito de implementar a utilização dos preceitos da antecipação dos riscos e proporcionar a máxima segurança na execução dos trabalhos. É aquilo que a gente fala sempre. Vamos nos antecipar para que a gente não tenha um risco maior para executar aquela tarefa. Bom, então o Ministério do Trabalho e Emprego, ele acatou essa demanda, né, e criou um grupo formado por profissionais experientes, dos representantes do governo, trabalhadores e empregadores, para elaborar uma proposta para essa NR. NR é norma regulamentadora, né? Então, a proposta desse texto ela foi encaminhada para consulta pública, que logo apresentou para a sociedade o texto base da norma, intitulada Trabalho em Altura. Eu tenho aqui, queria ilustrar um pouco isso aqui para vocês, então eu tentei achar alguns gráficos bem atualizados aí a respeito de acidentes e tudo, mas eu achei muito pouca coisa. Bom, esse trabalho aqui foi levantado entre 2003 e 2012, que mostra que os acidentes com relação a contatos com objetos, com relação a quedas, com relação a substâncias prejudiciais e relacionado também a transporte. Claro, isso vai estar disponível para vocês aí nas apostilas, né, e vocês podem fazer uma análise melhorada disso aí. Outro gráfico que eu achei muito interessante é o percentual de queda em determinados trabalhos. Então, a gente está vendo aqui nesse gráfico que construção civil ele representa 65%, né, do todo, do 100%, e 35% em outros trabalhos, né? Então a gente vê que é um número relevante, né, e que é preciso trabalhar com isso para realmente reduzir. Bom, este aí foi o motivo maior de eu ter substituído aqueles 30% pelos 40%, que o Ministério do Trabalho já estima que 40% dos acidentes no emprego são causados por quedas, né? Aquilo que eu falei, não importa agora se é 30 ou se é 40, o que importa é que a gente tem que trabalhar para a redução desse índice aí, tá certo? Em agosto de 2011, então, foram analisadas e sistematizadas as sugestões recebidas pela sociedade para a inclusão e alteração da norma. E depois, em setembro de 2011, foi constituído o grupo técnico tripartite dessa nova NR 35, que em consenso chegará ao texto final dessa norma. Ela foi encaminhada ao CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, né,
para avaliação e análise. A norma regulamentadora NR35, Trabalho em Altura, então foi aprovada pela portaria número 13 da Secretaria de Inspeção de Trabalho e foi publicada no DOU no dia 27 de março de 2012, coincidentemente data do meu aniversário, com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos trabalhizados realizados em altura, nos aspectos da prevenção a essas atividades. Bom, é claro que a norma ela contempla quase tudo referente à segurança em altura, mas tem alguns casos que, de acordo com a complexidade e os riscos, os empregadores deverão adotar medidas complementares inerentes a essas atividades. É aquilo que eu disse. A norma ela é bem completa, né, e contempla a maior possibilidade possível para minimizar o risco e manter a segurança do trabalhador. Mas vai haver algum caso, certamente vai haver algum caso, em que a gente vai sentir falta de alguma coisa. E isso não impede que a gente implemente isso como forma de maximizar essa segurança do trabalhador. Tá, ok? Então, o que diz aí nessa última linha é exatamente isso. A gente tem que estar preocupado se o que contempla na NR35 é o suficiente ou se é realmente necessário implementar mais alguma coisa para maximizar essa segurança aí. A gente já viu isso aqui também, que é o objetivo e o campo de aplicação. Então tá aí, ó, essa norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Sabemos também que considera esse trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, necessariamente nem tem que ser 2 metros, aquilo que eu falei. Se você sobe em cima do sofá, dependendo da forma que você cai no chão, você bater a cabeça, já é um problemão. Então, falou que a altura, seja ela qual for, sempre ter atenção e sempre ter cuidado, né? Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, em sua ausência, se aplicam as normas internacionais. Isso também já foi visto anteriormente nas aulas passadas aí. Sabemos também que a norma ela determina responsabilidades tanto ao empregador quanto ao trabalhador. Então vamos relembrar ao empregador o que ela implica. Seria garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas na norma, assegurar a realização de análise do risco, desenvolver procedimento operacional para essas atividades. Há um erro ali, asa, não, são essas, viu? Então, desenvolver o procedimento operacional para essas atividades, assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas na norma, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a adoção das medidas de proteção definidas na norma. Isso aí faz parte daquilo que a gente falou agora há pouco sobre o 5W1H, né? A gente tem que se precaver. Assegurar a suspensão das atividades em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, né? Ou quando não houver mesmo uma nova possibilidade de maximizar a segurança do trabalhador, quer dizer, não há mesmo possibilidade, então vamos suspender as atividades. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, definidas pela análise de risco, e assegurar também a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa norma. Vamos ver o que cabe ao trabalhador. Cumprir todas as disposições legais e regulamentos sobre trabalho em altura, inclusive procedimentos expedidos pelo empregador, né? Ou seja, vamos aderir à NR35, né? Vamos incorporar ela no nosso dia a dia, e fora isso, os procedimentos, outros procedimentos que não estejam na norma, mas que são determinados pelo empregador, né? Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma, interromper suas atividades e exercer o direito de recusa sempre que constatarem evidências de risco. A gente também falou bastante sobre isso, né? Nós temos a obrigação de trabalhar, mas nós temos o direito à segurança. Então, se não está dentro da conformidade que a norma determina, pode se negar, pode se recusar a executar aquela determinada atividade.
e zelar também pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões ao trabalho. Também, que eu acabei de falar lá com relação ao 5WH, que a gente tem que preocupar também em colocar essas linhas antes na linha que nos permite efetuar aquela atividade que foi determinada para que a gente possa executar lá naquele dia. Aqui no item 35.3, ainda sobre responsabilidades do empregador, nós temos a capacitação e treinamento. Como deve funcionar isso? O empregador deve promover um programa para a capacitação dos trabalhadores para a realização de trabalhos em altura. Considera-se capacitado todo trabalhador submetido e aprovado em treinamento teórico, técnico e prático, com carga horária de no mínimo 8 horas e contendo o conteúdo programático, contendo no mínimo normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, acidentes típicos em trabalhos em altura, condutas em situações de emergência, noções de técnicas de resgate e primeiros socorros. Bom, primeiros socorros a gente já viu, já sabe mais ou menos como é que funciona. Isso aqui, na verdade, é o conteúdo que se deve conter no curso para a capacitação do trabalhador. Então, esses tópicos são imprescindíveis. Isso aqui tem que conter lá em todo o conteúdo programático para capacitação e treinamento. O empregador deve realizar treinamento periódico, bienal, e sempre que ocorrer qualquer uma das seguintes situações: mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, evento que indique a necessidade de novo treinamento, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias, mudança de empresa. Isso aí a gente falou também na aula anterior, quando é que se deve proceder os treinamentos. Em situações específicas, no caso de férias coletiva acima de 90 dias, ou afastamento acima de 90 dias, e em situação normal, né, promover o treinamento periódico bienal, né, ou seja, a cada 2 anos, para manter o empregado atualizado e também como uma forma de reciclagem. Nos casos previstos nos tópicos anterior, a carga horária e o conteúdo programático devem atender a situação que o motivou. O treinamento inicial, periódico e eventual para o trabalho em altura podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa, a capacitação realizada no horário normal de trabalho e o tempo despendido deve ser computado como tempo de trabalho efetivo, efetuado por instrutores com comprovada proficiência e sob a responsabilidade do profissional qualificado como segurança de trabalho. Isso aí é o seguinte: todo treinamento deve ser feito em horário normal de trabalho. E esse horário que foi disponibilizado deve ser, né, computado como tempo de trabalho efetivo aí. Ao término do treinamento, deverá ser impresso o certificado com as informações do empregado e do tipo de treinamento aplicado, ser entregue diretamente ao trabalhador e outra cópia arquiva na empresa. A capacitação deve ser consignada no registro de trabalho. Também a gente já falou sobre isso, né, como que deve ser feito o treinamento, como que deve ser feita a certificação, deve ser impressa em 2 vias, né, e essa capacitação deve ser anotada no registro do empregado. Sobre o planejamento, organização e execução. Todo o trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Considera esse trabalhador autorizado para o trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado e considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. A empresa faz a avaliação, né, e dá o ok, o parecer final dela. Está apto ou não está apto. O empregador deve avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura e garantir que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO, a gente também já falou sobre ele lá no início, os procedimentos, devendo estar neles consignados. A avaliação seja efetuada periodicamente
e que seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito, queda de altura, considerando os fatores psicossociais. A gente falou também isso lá no inicinho, né? Vou só relembrar um caso que eu falei aqui a respeito. Uma pessoa que tem um problema de epilepsia, né? Ele está apto? Não, não está apto, porque ele vai executar um trabalho em altura, chega lá em cima, ele tem uma convulsão, e aí vem um problema que ninguém quer, né? Um risco de morte ou de queda ou qualquer coisa parecida. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. A empresa deve manter o cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura. No planejamento do trabalho, devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia: medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução, medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma, e medidas que minimizem a consequência da queda quando o risco não pode ser eliminado. Todo o trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão e execução do serviço, deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do trabalho local já prevista na análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de riscos. Isso aí a gente vai bater sempre nessa tecla aí. Vai fazer um trabalho em altura, vamos ter que verificar primeiro. Foi o caso lá da substituição do transformador que a gente falou lá sobre o ciclo W1H. Então, ó, além dos riscos inerentes ao trabalho de altura, toda análise de risco deve considerar o local em que os serviços serão executados, o isolamento e a sinalização do entorno, o estabelecimento do sistema, condições meteorológicas adversas, a seleção, inspeção, utilização e limitação do uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, o risco de queda de materiais e equipamentos, trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência, o planejamento de resgate e os primeiros socorros, o sistema de comunicação adequado e a forma de supervisão. Vamos tentar falar um pouquinho sobre cada um. O local em que os serviços devem ser executados. Então, está dizendo aí o seguinte: além dos riscos inerentes ao trabalho de altura, toda análise de risco deve considerar que o local em que os serviços serão executados. Então, vamos chegar lá e verificar onde vai ser executado esse serviço. É possível executar o serviço ali naquele local ou não? Bom, se é possível, o que vai ser feito? O que deve ser feito? O isolamento e a sinalização do entorno. E é aquilo que eu falei, não adianta escrever lá num pedacinho de papel ou botar um galho de árvore lá, alguma coisa assim, não. Fazer uma coisa padronizada para que chame a atenção das pessoas. O estabelecimento dos sistemas e o ponto de ancoragem. Olha, essa não é muito a minha praia, a questão de ponto de ancoragem. O meu filho mexe com, ele é instrutor desses rapel, essas coisas aí, que hoje é muito comum, esses esportes aí. Eu tinha até visto com ele a possibilidade, talvez, dele fazer aí uma apresentação para nós, mas não ficou nada definido, não. Se for possível, certamente ele vai fazer e eu vou disponibilizar isso para vocês. Mas o ponto de ancoragem, pelo pouco que eu sei, é aonde você vai estar fixado, parado. Por exemplo, você está subindo, 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 e aí você vai parar em um determinado local, porque é ali que você vai executar o trabalho. Então, o estabelecimento desse sistema, como que vai ser feito, no momento do ponto de ancoragem. Está correto? Quanto às condições meteorológicas diversas, é o seguinte: está armando chuva, está trovejando, está relampejando, é o momento certo para se fazer esse trabalho? Não vai aumentar o meu risco? Então, essa análise deve ser feita também. A seleção, inspeção e utilização e limitação dos sistemas de proteção coletiva e individual é você pegar, por exemplo, você vai usar um cinto de segurança. Vamos avaliar o cinto está seguro, ele corre algum risco de romper no momento que eu estiver utilizando ele. Então, fazer uma avaliação visual mesmo dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Outro ponto, o risco de queda de materiais e medicamentos. Então, a gente está lá em cima, eu tenho que ter, por exemplo, se eu vou usar um alicate, no meu cinto de segurança, tem que ter um dispositivo, um repositório para que eu possa guardar essas ferramentas. Não só o alicate, chave de fenda, seja lá o que for. Para quê? Para que você evite o risco
da queda desse material. Trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, né? Ou seja, fazer 2, 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo é um risco agravante, então tem que estar atento a isso aí também. Quanto ao atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas, tudo que está referente lá na norma, na NR35, referente aos requisitos de segurança e saúde, né? Riscos adicionais são aqueles riscos que não constam na norma NR35 e que o empregador deve observar e planejar algo a mais para minimizar o risco, já que ele não é contemplado na NR35. As condições impeditivas por exemplo, um caso, as intempéries são uma delas, né? A questão dos raios, etc. Outra situação por exemplo, lá no poste tem vários cabos misturados que vão dificultar o acesso ao ponto que você vai trabalhar lá. Então, verificar essas condições também. As situações de emergência, o planejamento de resgate e os primeiros socorros. Aí, nesse caso, ocorreu um acidente, como que nós vamos proceder? Como que nós vamos planejar? É necessário resgate? Como que vai ser feito o resgate? E é necessário efetuar os primeiros socorros? Como que vão ser feitos? Quais são os procedimentos? Está correto até aí? O sistema de comunicação adequado, que abrange aquilo que a gente falou com relação à sinalização, né? Por exemplo, um rádio para que você possa comunicar entre as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho. E a forma de supervisão é a pessoa preparada para estar supervisionando aquele trabalho e orientando aos trabalhadores para atingir aquele objetivo. Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco está contemplada no respectivo procedimento operacional e devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, as medidas de controle dos riscos característicos à rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários e as competências e responsabilidades. Já as atividades de trabalho em alturas não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho e as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho, que deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponível no local da execução da atividade. Ao fim da execução, deve ser encerrada e arquivada para permitir sua rastreabilidade. A permissão deve conter requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco e a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. A permissão de trabalho deve ter validade à duração da atividade restrita ao turno de trabalho e pode ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorra mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Então, isso aí, né, se você mudou a equipe de trabalho, ou a proposta, ou o local, ou a condição não é aquela, então esse trabalho deve ser revalidado no caso. E a duração dessa atividade restrita, ela pode ser revalidada pelo responsável ou, né, no caso, pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nessas condições. Agora, no item 35.5, nós vamos falar um pouco sobre equipamentos de proteção individual, acessórios e sistemas de ancoragem. EPI são equipamentos de proteção individual, acessórios e sistemas de ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando sua eficiência como conforto, carga aplicada e o respectivo fator de segurança em caso de queda. Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções destinadas à proteção da queda em altura e também sempre antes de iniciar as atividades. Então, aí está dizendo o seguinte, todo equipamento de proteção que a gente for utilizar, eles têm que ser avaliados, né, conforme o conforto, a carga aplicada, né, e o fator de segurança em caso de queda. Né, e que essas inspeções devem ser efetuadas toda vez e sempre antes de iniciar as atividades do trabalho. O resultado das inspeções devem ser registrados na aquisição dos materiais e nas inspeções periódicas e rotineiras quando os materiais forem recusados. Então,
faça a requisição do material. Quando você adquirir material, você vai fazer essa inspeção e vai fazer o registro dessa inspeção que você fez, né? E toda inspeção periódica que você fizer, ou rotineira, seja ela da forma que for, que esse material for recusado, também tem que ser registrado lá nos documentos específicos lá. O cinto de segurança deve ser o tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em sistemas de ancoragem. O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela análise de risco. O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda, né? Então é aquilo que eu falei. Vamos dar um exemplo de sistema de ancoragem. Eu subi a escada e cheguei no ponto que eu vou trabalhar. Então eu estou preso pelo cinto. Aí eu tenho um mosquetão que é amarrado numa corda e que eu vou pendurar esse mosquetão em algum lugar do poste lá, ou na cinta, ou em algum lugar. Então, se acontecer algum acidente, para evitar a minha queda, né, eu vou estar preso lá juntamente desse mosquetão. Isso vai evitar a minha queda ao chão, tá ok? O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda. O talabarte e o dispositivo de trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador e ajustados de modo a restringir a altura da queda e assegurar o mínimo de chance de colisão ou qualquer estrutura inferior. É obrigatório o uso do absorvedor de energia nas situações em que o fator de queda for maior do que 1 e o comprimento do talabarte for maior do que 0,9 metros. O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda. Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providências: ser selecionado por profissional legalmente habilitado, ter resistência para suportar a carga máxima aplicável e ser inspecionado quanto à integridade. É aquilo ali, né? Eu vou trabalhar lá em cima, eu acho um fio de cobre lá, fininho, eu vou pendurar lá o meu mosquetão lá, né? Se aconteceu alguma coisa, um choque elétrico e eu cair, aquele fio de cobre não vai segurar o mosquetão e aí eu vou vir queda abaixo. Então, daí a necessidade de estar verificando essa resistência para suportar a carga aplicável, né? E ser inspecionado quanto à sua integridade. No item 35.6, nós vamos falar rapidamente sobre emergência e salvamento. O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho à altura, desde que devidamente treinados, é claro. Deve ainda assegurar que a equipe possua recursos necessários para as respostas a emergências. As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho à altura devem constar do plano de emergência da empresa. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível à atividade de desempenhar. Isso depende de treinamento, capacitação, tudo aquilo que já foi falado anteriormente. Não adianta pegar qualquer pessoa que não pode ver uma outra pessoa salivando, que ela já fica nervosa, não vai nem saber o que fazer. Então daí as pessoas têm que ter preparação, né, tanto física quanto psicológica. Depois, equipamentos necessários para o trabalho à altura. Então vamos lá: cabos e cordas. Cabos de fibras naturais são aqueles confeccionados com fibras vegetais, tipo algodão, cânhamo, sisal, juta, e de origem animal, crina de animais, couro e seda. As cordas de couro, cabos de aço, largamente utilizado no tracionamento de elevação de grandes cargas por meio da talha tifor ou guindastes. Depois, cordas de fibras sintéticas. Fibras sintéticas são largamente utilizadas em substituição às fibras naturais por terem maior resistência à tração, possibilidade de confeccionar uma corda com uma fibra contínua, baixa absorção à água, boa resistência à abrasão e utilização de cores, que diferenciam diferentes tipos de trabalhos. Aqui a gente tem uma tabelinha, na próxima página, que dá aí as características das cordas, dos cabos, seja lá o que for, né? Quanto a força, quanto a peso, quanto a elasticidade. Né? Então tem o poliéster, as poliolefinas, a poliamida e aramida. Eu não vou citar
esses números, que eu acho desnecessário, porque isso está aí implícito na apostila de vocês. Então nós temos aqui essas duas próximas páginas, também que fala sobre efeitos da umidade, a degradação e a resistência da corda quanto à abrasão. Depois vem propriedades térmicas e resistência a produtos químicos. Partes constituídas de uma corda. Cabos de fibras sintéticas dinâmicas. São cabos com alto percentual de alongamento que atuam como absorvedores de choque quando ocorre uma queda. Alma. Trançadas ou composta por grupos de feixes torcidos, favorece o amortecimento de quedas, fácil manuseio de nós e voltas, são mais expostas à abrasão, penetração e impurezas sólidas e líquidas. Cabos de fibras sintéticas estáticas. São menos maleáveis, mais fios, capa mais densa e alma paralela. Cabo de vida, espessura de 10 a 12 milímetros, comprimento aproximado de 6 metros. Fitas tubulares. São fitas ou cintas, comumente encontradas no ambiente vertical. São versáteis, formato plano, material e sintético. Os cordoletes, nós blocantes. Autossegurança. É o nome de um dispositivo em fita ou corda. Possibilita que o resgatista fique preso a um ponto de ancoragem ou linha de movimentação, evitando a queda. Aí tem dois exemplos, que é a fita Daisy-Chain e o Talabart Y. Protetores para cabo de salvamento. Isso nada mais, nada menos é que uma proteção para quando o cabo ficar, por exemplo, raspando em algum lugar, para evitar dele romper, né? Então, pela própria imagem aí, isso já fica claro para nós. As cadeirinhas prontas com fibras tubulares, 22 kN, são as cadeirinhas que a gente normalmente utiliza, quando é o caso, né, para a gente obter o conforto e poder trabalhar com segurança em altura. Triângulo de salvamento, rapidez, simplicidade, conforto e segurança, é o que ele traz para a gente aí. Freio 8, esse aí você já deve ter ouvido falar. Princípio do atrito, robustez, simplicidade, versatilidade e confiabilidade. São aparelhos de descida monobloco em formato 8, em que o cabo é passado com o objetivo de criar força de atrito com a peça. É considerado o melhor freio para trabalho de salvamento. Isso aqui utiliza-se muito aí nesses rapéis aí, eu já fiz inclusive, vou disponibilizar umas imagens para vocês aí junto, desse esporte que eu fiz junto com meu filho, aí, ele como meu instrutor, evidentemente. Freio 8 de resgate, também é muito utilizado, né, desenvolvido pelas equipes SARS, Search and Rescue, né, americanas, com o objetivo de eliminar o problema do nó da boca do lobo. Depois, elo metálica, é um elo metálico com porca sextavada, que rosqueia e une as extremidades do anel, trava e forma uma peça única, com característica de suportar cargas. O mosquetão, são aparelhos usados para facilitar e agilizar as conexões do bombeiro com o cabo de resgate, entre aparelhos, com presilha para transportar outros equipamentos junto ao corpo, e ainda de ligação com ancoragens ao cabo principal. Capacetes próprios para atividade de altura, luvas próprias para atividade de altura, acessórios de punho próprias para atividade de altura, blocantes, macas, catracas. As catracas são utilizadas para subir material, ou para descer material, ou para o próprio resgate, dependendo da situação, né, no caso. Bom, aqui a gente está finalizando essa nossa quarta e última aula do módulo da NR35. Queria deixar meu agradecimento a todos para vocês que estão participando e tendo a paciência de assistir essas videoaulas. Queria também fazer um agradecimento especial ao Vanderlei e ao Carlos, que pela participação efetiva nas aulas, que sempre estão em contato comigo aí, né? Queria também falar que, apesar da gente ter assistido a todas essas videoaulas aqui, vocês estejam certos que todas essas aulas vão ser repostas lá presencialmente. Então a gente vai, tudo que a gente viu aqui a gente vai rever de novo, só que lá mesmo no Instituto Mix, né?
E o objetivo dessas videoaulas é para a gente realmente não perder o fio da meada e não desanimar, né? Isso vai ser muito bom, porque quando a gente chegar lá na aula presencial, eu tenho certeza que isso aí, muita coisa já vai estar absorvida por vocês. E eu quero lembrar também que daquele trabalho do filme que eu pedi, para quem não assistir ainda, há tempo para assistir, que a gente vai fazer um trabalho sobre aquilo lá, ou em grupo ou individual, né? A questão também do trabalho do 5W1H que eu pedi para fazer, agora eu reforcei qual que é a melhor maneira de fazer, né? Que não basta desenvolver uma linha só sobre a substituição do transformador, a gente tem que atentar e considerar outros fatores antes mesmo do trabalho, né? Que o nosso foco é a segurança nossa e a segurança de terceiros, né? O nosso foco também é ver as possibilidades lá no local do trabalho, se é possível, se não é, lembrando que um desligamento envolve consumidores, quais os tipos de consumidores que a gente tem que estão pendurados naquela rede, enfim, tudo isso aí que a gente falou. Eu vou deixar aqui agora algumas imagens, né, só para ilustrar e deixar essa aula um pouquinho mais animada. Agradeço a todos vocês, um forte abraço.